Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais no Frente a Frente e aqui conosco o diretor-presidente da Alagoas Previdência. E nós vamos falar, claro, sobre a questão previdenciária dos servidores do Estado nesse contexto da reforma da Previdência no país anunciada pelo governo federal. Eu agradeço antecipadamente a sua presença, diretor, e comecemos justamente com a anunciada reforma da Previdência pelo governo Temer. Qual a sua opinião enquanto gestor público, não é, sobre essa reforma que, claro, vai respingar em todos os estados? Em primeiro lugar, gostaria até de agradecer a oportunidade. Acho que é importante a gente poder estar participando, divulgando um pouquinho sobre Previdência. Com relação à reforma da Previdência, eu tenho a minha opinião que ela é fundamental, ela é necessária para todos nós. E aí tem vários aspectos que tem que se olhar para poder ver que realmente a reforma da Previdência ela é fundamental para todos nós. Não só os servidores, mas toda a sociedade em geral. Mas eu também acho que ela tem que ser feita com muita cautela. Especificamente em quê, presidente? Porque eu entendo, né, e como servidor também, entendo que ela tem que ser, ela não só o servidor é que tem que pagar a conta. Tá? Eu acho que tem outras medidas que podem ser feitas e podem ser agilizadas de uma maneira que só o servidor não pague a conta. Porque há controvérsia até sobre essa questão do déficit da Previdência e das fontes que alimentam a Previdência no país, não é? Exatamente, né? Não só isso, mas tem outras fontes que poderiam realmente ajudar a Previdência. Mas por exemplo? Por exemplo, algum tipo de contribuição. Porque a gente tem que entender o seguinte, que hoje no Brasil nós temos 3 regimes de previdência. Um que é o regime geral de previdência, que é de todos os trabalhadores em geral, que é administrado pelo INSS. Né? Então, todos os trabalhadores estão no INSS. Então, está trabalhando, tem que estar filiado ao INSS. E você tem um outro regime de previdência, que é o regime próprio de previdência social do Estado, dos servidores do Estado. Então, os servidores que são efetivos, fizeram o concurso, eles são filiados a um regime que a gente chama de regime próprio dos servidores. E os militares também estão neste regime próprio. Mas, por enquanto, os militares estão livres de qualquer reforma, dos efeitos de qualquer reforma. Né? Mas não vejo como eles ficarem fora por muito tempo. Sabe? Porque, para você ter uma ideia, aí você até comentou a questão de que é questionado o déficit. Né? Então, a gente tem que, entendendo que existem esses 2 regimes, existe um outro regime, mas a gente não vai tratar aqui, que é o regime de previdência complementar. Tá? Esse segmento está de olho na reforma porque vai ser super beneficiado, sim, né? Com certeza, até porque alguns estados já fizeram o seu regime de previdência complementar para os servidores. Então, já tem hoje quase 9 estados que já têm a previdência complementar dos servidores do Estado. Então, ela com a reforma, ela também avança para dentro dos outros regimes. Isso é importante a gente entender. Então, com relação ao déficit, a gente separando o que é regime geral dos trabalhadores e do regime próprio, a gente vê o seguinte, que quando se fala em regime geral e INSS, a gente tem um sistema que a gente pode dizer que ele não é deficitário na hora que a gente engloba as 3 ações, que é saúde, previdência e assistência social. Então, quando a gente fala em seguridade social, o orçamento da Seguridade Social, ele faz com que a Seguridade Social não tenha déficit. Por quê? Porque tem vários tipos de receitas, de fontes de recursos que entra para ali. É lógico que o que se pensa quando eu falo em necessidade de reforma é porque no regime geral
também no regime próprio, o que vai acontecer? Né? Com as mudanças que acontecem no Brasil, principalmente com relação à questão demográfica, né? Outro dia eu estava vendo na televisão uma reportagem sobre que nós estamos ficando cada vez mais velhos. Isso é verdade. E isso, com o tempo, isso vai afetar a Previdência. E aí eu vou te dizer o porquê. Porque o modelo de sistema que financia a Previdência, o regime geral e também o regime próprio, é um sistema que a gente chama de repartição simples. E o que é isso? O que traduz isso? Repartição simples é um sistema que a gente chama de caixa. O que eu arrecado, eu pago naquele mesmo mês. Então, tudo que eu arrecado, eu pago. Fica sem reserva, então. Isso, eu não capitalizo. Eu não acumulo para poder pagar, girar aquele capital. Então, se eu hoje tenho 10 trabalhadores e tenho 10 benefícios, o que eu arrecado, ele pode dar para pagar ou não pode dar para pagar. E quando não dá para pagar, eu tenho que tirar de outro lugar para poder pagar. É assim que funciona o sistema do INSS, de repartição simples. Então, eu tenho lá, hoje, na proporção, eu tenho 10 ativos, vamos dizer assim, hoje, para 2, 3 benefícios. Então, hoje, ainda está dando para pagar. E aí, hoje, a gente ainda pode dizer assim, não, eu tiro o dinheiro da saúde, eu tiro o dinheiro da assistência social, eu tiro o dinheiro do CPMF, das loterias, e cubro a deficiência da Previdência. Mas só que o que acontece? Essa relação que eu falei, nesse sistema que existe, vai fazer com que as pessoas ficando mais velhas, entrando menos pessoas no trabalho, a gente vê que o desemprego cada vez cresce, as pessoas entram na informalidade e ainda tem um outro problema no cenário do nosso país, que é o cenário do microempresário. As pessoas estão tendo menos concurso público, menos as empresas estão contratando por causa da situação da crise, e isso leva com que a pessoa tenha a sua própria microempresa. Então, isso é uma realidade do nosso país. Isso leva ao seguinte, que daqui a 10, 15, 20 anos, essa relação trabalhador que banca os aposentados, isso vai mudar. Levando-se em conta a expectativa de vida que foi colocada, generalizada para o país, que, a meu ver, é algo contraditório, há controvérsia, porque na região Nordeste, essa expectativa de vida difere do restante do país. Então, vai ser uma região hiperpenalizada, sobretudo nas regiões rurais, porque a contribuição ela vai se dar para o sistema, não para o trabalhador. Dificilmente um trabalhador rural no Nordeste chega à condição da aposentadoria com esses novos patamares, digamos assim, para aposentar, com essa nova idade colocada. Então, certamente um contingente elevado de brasileiros irão garantir o sistema, mas não vão usufruir. É uma realidade ou não? Com certeza, porque você colocou um outro fator realmente que influencia. Embora você também mencionou uma questão certa. A expectativa de vida ela tem que ver por região. Não vejo como não ver isso, até porque a expectativa de vida do Sul, do Sudeste é diferente do Nordeste, e do Norte é totalmente diferente. Então, se você tem uma expectativa que aumentou numa velocidade no Sul, no Sudeste, na hora que você faz a média, é lógico que não é a realidade para o Nordeste. Então, se você sobe a idade para aposentadoria para 65 anos, é lógico que isso teria que ser visto também regionalmente, tá? Regionalmente. E não só isso, outra coisa que me deixa muito preocupado é você conjugar essa idade de 65 anos com um percentual de contribuição que hoje, para você somar os dois, para você ter a integralidade, 100% do seu valor
que acaba sendo um fator previdenciário, você tem que trabalhar muitos anos. É quase impossível para a maioria da população. E aí a gente vê aí no Facebook, nas mídias, né, aquelas piadinhas, né, realmente quem entrar hoje, já nasceu hoje, já esquece a aposentadoria. Sabendo-se que é difícil. Pois é, que quem vai ganhar com isso, também com essa reforma, é a capitalização, é a previdência privada. Sim. Que há muito tempo já buzina no lobby, fazendo lobby no Congresso Nacional. Nesse sentido, o que pode se esperar da aprovação sem que as entidades gritem, com a população se manifestando? O senhor acredita ainda que o governo pode refrear ou fazer umas adequações a essa reforma, da forma que foi colocada? Não, acredito sim. Eu acho que a forma que eles colocaram, vou dizer assim, muito agressiva. Uhum. E não, eu faço parte do Conselho Nacional de Previdência dos dirigentes de regime próprio. A gente fez nossas propostas, não era essa que está aí, a gente sabe que não é, principalmente essa questão de você ter que ficar contribuindo muito tempo, e é lógico que não vai se aposentar. Muita gente não vai se aposentar, vai morrer antes. Não tem como. Eu acho que isso muda. Essa questão muda, entendeu? Eu acho que essa questão da idade... Hoje a idade já é hoje 60 anos. Tá? Você vai aumentar 5 anos e você vai fazer uma convergência do regime próprio que eu falei, dos servidores públicos, com o regime de trabalho dos trabalhadores em geral. Isso vai ter a mesma regra para os dois. Pois é, e essa mesma regra vai bater de encontro com as especificidades do serviço público, que são muito diferentes, né, as especificidades do regime geral da Previdência. Sim, você vai mudar... principalmente a questão das aposentadorias especiais. Sem falar nos comentários, né? Professor não precisa disso, daquilo outro. Isso a própria questão da mulher, né? Exatamente. Que vai praticamente, ela vai ser igual. O tempo de contribuição e idade, ela vai ser igual. Com o passar do tempo, a reforma vai trazer isso. Quando se diz assim, presidente, que é uma reforma necessária, sempre foi necessária, os governos que passaram por uma situação mais tranquila do ponto de vista da conjuntura política, econômica, não conseguiram fazer, não é? O governo Lula, por exemplo, não conseguiu colocar. Teve um tempo que poderia ter colocado com a discussão com as bases, né, do movimento sindical e tudo mais. E nesse momento, uma medida como essa que se coloca como uma medida antipopular, não é? Mas que alguns setores defendem que é o momento de ser tomada porque justamente o governo já está nesse âmbito, da impopularidade, e uma medida a mais, outra a menos, e com os movimentos meio letárgicos nesse momento, seria oportuno. Ainda assim, o senhor acredita que pode mudar? Acredito que pode mudar, sim. Eu acho que... Não acredito, não. Eu vou dizer que tenho quase certeza que ela entra dessa forma. Dessa forma, não. Ela entra dessa forma e sai de outra forma. Não vejo como ela sair. Agora, uma coisa a gente tem que deixar claro, né? Por exemplo, os regimes próprios dos servidores, hoje, dos 27 estados, não vou nem falar dos 2.500 municípios que têm regime próprio, mas dos 27 estados, se tiver um que não tenha déficit, porque é diferente do regime geral. A necessidade da reforma hoje, ela é basicamente para os regimes próprios, para os servidores públicos. Por que eu digo isso? Porque a União, ela tem como emitir moeda, ela tem como criar um imposto, ela tem a questão da Seguridade Social que dá superávit, embora a Previdência seja de contribuição diferente, porque ela, no fundo, ela tem que tirar recursos da saúde, da educação para colocar na Previdência, de qualquer forma. Tem a questão dos trabalhadores rurais que estão ali dentro e tal. Você tem como buscar e captar
e agilizar. Mas o regime próprio dos estados, dos servidores, não. Por exemplo, eu trabalhei no Rio, sou do estado do Rio de Janeiro, sou servidor do estado do Rio de Janeiro e acompanho bastante, e há muito tempo que a gente vem falando. O que acontece? A Previdência hoje, ela virou uma questão fundamental para o ajuste fiscal. Por quê? Porque o que aconteceu nesse sistema de repartição simples, de caixa para o regime próprio, foi, assim, uma coisa muito cruel, vamos dizer assim. Por quê? Porque com o passar do tempo, como os estados e os municípios é que bancavam sempre essas aposentadorias, as pensões, e muito generosas, eu sou servidor público, eu sei. Então, antes de 1998, as pessoas se aposentavam com salários incorporados de secretário de Estado. Servidores se aposentavam, faziam concurso para servente e depois passavam para procurador de Estado. Então, não tinha limites e ele contribuía como servente, um salário mínimo, e de repente se aposentava como procurador, como juiz. Isso é uma distorção. Uma distorção que sempre houve dentro dos estados e municípios. Só que isso levou? Levou a um déficit muito grande no sistema previdenciário. Sobre essa questão do déficit real do sistema previdenciário, a gente vai falar no próximo bloco. Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já.